Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Com vossa licença, soberano Senhor sacramentado, aqui te temos, Senhor, de novo sobre o altar, nesta meditação que se insere na recoleção especial da Quaresma. Aqui te temos, Senhor, e acabamos de recitar este hino eucarístico, Adoro-te devote. E depois de dizer que te amamos, que te adoramos, adoro-te com amor, Deus escondido sobre estas espécies, sobre a espécie do pão, e dizendo-te, dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecido. Mas terminávamos com uma prece: ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue, a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Estamos na Quaresma e a Quaresma é tempo de purificação. E neste hino também se pede essa purificação. E olhamos para nós próprios. Lava-me com o teu sangue, a mim que estou sujo, a mim que preciso de ser lavado. Pedimos ao Senhor que nos limpe, que nos lave. E sabemos que o faz de uma maneira especialíssima no sacramento do batismo, mas depois na renovação desse sacramento do batismo. Alguns padres falavam disso, da confissão e da reconciliação como um novo batismo, uma renovação do batismo, um novo banhar-se nas águas do lado do Senhor, sangue e água que sai do seu lado e que nos limpa, que nos lava e que nos torna puros de novo. Fixava-me nesta palavra até forte que se utiliza, que São Tomás, pelo menos este hino atribui-se a São Tomás, utiliza: lava-me com o teu sangue a mim, imundo. Vemo-nos diante de ti, Senhor, como muito sujos, extraordinariamente sujos, imundos. Poderia parecer exagerado. E se calhar, talvez, não sei como é que te sentes perante esta palavra, mas ao preparar a meditação comecei a pensar, a dar voltas sobre ela e recordava aquela passagem, aquele episódio que nos contava São José Maria dos tempos em que ele fazia muitas visitas e muito trabalho nos hospitais de Madrid, sacerdote jovem, e que o chamam por causa de um cigano que está a morrer, porque foi numa rixa, pois foi esfaqueado. E como ele o confessa, como o atende, e depois lhe dá a beijar um crucifixo, e aquele homem diz que não pode. Como é que eu, com estes lábios imundos, podres, pois posso beijar esse crucifixo? E São José Maria, apoiando-se na doutrina e na fé que tinha na graça da confissão, lhe dizia: mas tu, dentro de nada, lhe vais dar um grande abraço. Então aquele homem beijava o crucifixo com amor.
Lava-me, Senhor, a mim e o mundo, para te poder adorar com um coração puro, depois de me lavares. Podemos pensar, deixei o Evangelho, mas naquelas palavras do bom ladrão, e até os tinha selecionado, quando ele próprio reconhece o seu pecado, cala o outro ladrão que está a insultar o Senhor, que está assim, não sei, numa atitude de revolta, e ele diz: tu e eu merecíamos este castigo, mas ele não fez nenhum mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A confissão leva-nos a isto, a olharmos para nós, para depois olharmos para o Senhor. Põe-nos assim, diante de nós, e depois dá-nos conta do que somos, do que fizemos, de tudo isso, e então pedimos perdão ao Senhor. Até nos podemos, sim, ao dar-nos conta de que estamos sujos, ficamos arrependidos e com vontade de que não tivesse acontecido e de que não volte a acontecer. Recorde-te o que nos diz o Catecismo sobre os atos do penitente. São um diligente exame de consciência, um dar-se conta do que é que temos feito, ou seja, pôr-nos diante do Senhor. A contrição, ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor a Deus, e imperfeita se fundada sobre outros motivos, e que inclui o propósito de não mais pecar. A confissão consiste na acusação dos pecados, feita diante do sacerdote. A satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos do penitente, que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Senhores, hoje queremos que nos laves, que nos purifiques. Como é que me vês, Senhor? Como é que está realmente o meu coração? Como é que está a minha alma? Este é o primeiro passo. E achei uma feliz coincidência que a antífona da entrada da missa de hoje e também a coleta da missa de hoje, porque o tema é precisamente o do sacramento da reconciliação. E que nos diz a antífona: sondai-me, Senhor, e conhecei os meus pensamentos. Vede que não ande por maus caminhos. Conduzi-me pelo caminho da eternidade. E fixava-me neste sondai-me, que no fundo é claro que Nosso Senhor já sabe o que é que se passa comigo, sabe continuamente o que se passa comigo. Eu é que não sei, não só o que se passa comigo, mas o que o Senhor sabe, como é que o Senhor me vê. E por isso, quando eu peço isto, sondai-me, Senhor, de alguma maneira estou disposto a saber o que é que Deus, Nosso Senhor, a abrir-me a essas luzes. Abre-te agora. Proponho-te que te abras diante do Senhor, aqui exposto. Sondai-me, Senhor. Conhecei os meus pensamentos. Vede. E ajudai-me, por isso, ajudai-me, dai-me graças para que eu, perante essa luz, me trave e ande por bons caminhos. Conduzi-me pelo caminho da eternidade. Por isso, começa por mostrar a ferida. Ou seja, lava-me, Senhor, lava-me a mim e mundo. Mostra-lhe essa ferida que tens, para que o médico te possa curar. Diz a coleta da missa de hoje: Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos fiéis, pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Torci o nariz,
perante esta primeira palavra, inocência. Aliás, torcia pensando em vocês. Será que eles desejam isso? Tem um tom, inocência tem um tom assim um bocadinho pejorativo, de ingenuidade, talvez. Mas pensa em pureza, pensa em limpeza, em harmonia, em beleza interior, em verdade. O que quiseres, e isso tudo é a tal inocência. Talvez podes pensar nos nossos primeiros pais, que estavam de facto nessa inocência e perderam-na pelo pecado original, pela soberba, por esse desejo de querer ser como Deus, esse orgulho, e perdem-na, e destroem-se, e nós herdamos essa natureza já ferida. E então sim, o que entusiasma é ver o que a Igreja nos diz. Amais a inocência e a restituís aos que a perderam. Deus tem esse poder de restituir-nos a inocência que os nossos pais perderam e que nós perdemos pelos nossos pecados, repetidos, uma e outra vez. E isto é extraordinário. Veio-me à cabeça aquele rapaz universitário que se lembrava-se do seu primeiro retiro e lembrava-se de olhar, ao falarem da casa, falávamos, um grupo falava-se assim de uma casa de retiros, e ele recordava-se e até dava-se um testemunho, como naquela casa tinha feito uma confissão particularmente importante. Ali tinha-se dado uma inflexão na sua vida. Foi aí que fiz uma confissão que mudou claramente a minha vida. Ali Deus tinha-o abraçado e tinha preparado até trazer aqui precisamente aquela parábola, mas tu conheces bem, e podemos entre os dois lembrar-nos um pouco. A parábola do filho pródigo. E aquele erguer-me-ei, vou-me levantar, vou ter com o meu pai. E como o filho é surpreendido, como o pai o abraça, corre para ele, como tu, Senhor, nos amas tanto e nos dizes da parte do pai tudo isso, que o Senhor tem preparado uma túnica para nós, um anel no dedo, que nos recorda, que nos devolve a filiação e que nos põe essa túnica que nos devolve a pureza, nos limpa bem e faz uma festa. Isso é a confissão. Cada vez que nos confessamos, pois acontece-nos isso, um abraço do Pai, um abraço maravilhoso, terno, entusiasmado. O Senhor faz uma festa connosco. Mas voltei a olhar para as leituras de hoje e na primeira leitura encontramos uma passagem do livro de Jeremias em que se utilizam uma série de imagens que fazem o contraste entre o homem que vive em estado de graça e quando não vive em estado de graça. Um homem que se confessa habitualmente para estar limpo, para estar assim ancorado no Senhor, e aquele que lhe vira as costas. Claro que podíamos falar da vida da graça, que não é só, não se recebe só na confissão, mas no batismo e na Eucaristia, aqui presente, Senhor. E depois também, sim, na confissão, mesmo quando não é para pecados graves, porque nos fortalece, nos embranquece a alma e nos dá muita força. A linguagem é muito própria do Antigo Testamento, mas acho que ajuda. Maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto,
terra salobre e inóspita. São tudo imagens que para aqueles homens que conheciam bem as paragens do deserto, algumas vezes tinham que, o deserto ia quase até Jerusalém, portanto muitas vezes passavam ali ao lado e viam como aquela paisagem é muito agreste, muito desagradável. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Não sei, se calhar por ser engenheiro florestal estas imagens entusiasmam, mas se calhar vocês... Mas pensa numa árvore que está em terreno, em clima desértico, mas que está à beira de um rio. Pois não se inquieta que venha um verão maior ou menor, pois está à beira do rio, tem sempre água, lança as suas raízes, está ótima. Sempre estará verde, sempre estará a dar frutos. São imagens fortes. Quando tu vês, o ambiente é agressivo, há muitas tentações, tenho maus exemplos, mas tu tens a graça, tu sabes aonde procurar a graça, alimentas-te da Eucaristia e limpas-te uma vez e outra, sempre que for preciso, na confissão. É tão fácil confessar-se. E aqui, depois tens um capelão que está cá quase todas as tardes. E se por acaso depois tens um bocadinho de vergonha, depois é ir ao oratório. É um bocadinho mais de fila, talvez, mas é facílimo. Tens aqui confissões todas as tardes, 1 ou 2 sacerdotes, várias horas. É tão fácil, basta creres. Bendito o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança, que é capaz de ir recorrer a Ele e abrir-se e receber essa graça, às vezes que for preciso. Procurei pensar em algum exemplo que ilustrasse precisamente estas imagens. Estava a ver estas imagens e achei que podia ser mais eloquente alguma história destas de conversões. E encontrei, lembrei-me de facto de Adolphe Rété. Talvez não o conheças, eu só conheci neste livro de Angelo Comastri, Onde está o teu Deus? Histórias de conversões do século XX. Adolphe Rété abriu a sua alma e tornou pública a sua conversão num diário publicado em 1907, portanto já tem quase 100 anos, não tem mais de 100 anos, desculpa, com este título dramático: Du diable à Dieu, do diabo a Deus. Rété foi um jornalista, um escritor e um poeta requintado, bem conhecido na França do primeiro decénio do século XX. E ele próprio tem esta confidência. Educado sem fé, cresci numa família dividida. Mal atingi a idade adulta, tornei-me um ateu convicto, um materialista militante. Uni-me aos inimigos da religião e tomei parte em todas as suas ações abomináveis. Depois dos meus 18 anos, iniciou-se um período de dissolução e de loucuras que hoje me horrorizam e que renego com todo o meu coração. Angelo Comastri vai contando um pouco da vida deste homem e às tantas conta-nos como há um momento em que ele está à procura, que se sente vazio e ele tem um momento de luz muito próprio de um poeta e é todo um parágrafo longo que me vou abster de contar, mas está num bosque e faz um raciocínio
muito luminoso, em que se dá conta de que Deus existe. Mas curioso, sente uma sensação de paz, de libertação, de satisfação do espírito. Mas, curioso, diz assim, nesse ponto ele deveria ter corrido para um sacerdote e abrir-lhe a sua alma. Mas teve medo, teve vergonha, temeu confrontar-se com a verdade e deixou-se ficar. O orgulho é sempre o pior conselheiro do homem. O orgulho afasta de Deus e dos homens. Entretanto, sai de Paris, carrega consigo todos os seus problemas, volta a frequentar, enfim, não se enfrenta com esta realidade e o certo é que volta a frequentar os vários salões mundanos da capital e conseguia ser sempre brilhante, atraindo assim a atenção de todos. Mas imediatamente depois notava uma profunda insatisfação e sentia-se de tal modo vazio e triste que o pensamento do suicídio lhe parecia a única saída. Este pensamento tremendo atormentou-o muitas vezes e levou-o à beira do abismo, à beira do desespero. E esteve muitíssimo perto de realizar um gesto louco. Entretanto, tinha chamado para junto de si, em Paris, a mulher dos olhos negros, como lhe chamava no seu diário. E com ela continuava uma vida de altercações que terminavam implacavelmente em orgias de sexo repugnante. Conta ele: quantas horas lúgubres passei naquele tempo, vagueando por Paris e ruminando angústia e incertezas. Tudo me aborrecia. Os quadros do Louvre, onde me refugiava de quando em quando, a leitura dos jornais, as conversas com os colegas e até a poesia. Conseguia esboçar algumas estrofes, mas não as terminava. Rasgava o papel onde as tinha lançado e interrompia-me dizendo: de que serve? Não podia pensar senão em Deus. Esta afirmação é impressionante. E numa tarde, Retier decide entrar na Catedral de Notre-Dame. A igreja estava quase deserta. Algumas mulheres oravam diante da imagem de Nossa Senhora, colocada à direita do coro, voltada para o altar-mor. E é curioso, ele está mesmo desesperado, exclama: gostaria de fazer como elas. Mas depois uma força misteriosa impele-o para fora. Contudo, para à porta do templo, volta-se para trás e, inclinando-se para o altar, diz: meu Deus, tende piedade de mim. Embora eu seja um pecador torpíssimo, vinde em meu auxílio. Esta oração é muito semelhante. Enfim, Angelo Comastri começa a explicar um pouco o que acontece. E é bonito ver como é através de Nossa Senhora que ele de facto vai conseguir vencer toda aquela hesitação em ir ter contigo, Senhor. E que bonito é lembrarmos-nos uma vez mais de que nos disseste do cimo da cruz: eis aí a tua mãe. Como nos desbloqueias, Senhor, com esse amor materno. Como uma mãe nos tranquiliza e nos ajuda a ser mais humildes. Um dia, ao visitar o pequeno santuário de Cornebiche, nos arredores de Arbonne, Retier dirigiu o olhar para a imagem de Nossa Senhora e orou assim: pois é, algo me ordenava que viesse até junto de vós, e cá estou. De vós, a quem nunca invoquei. De vós, a quem os fiéis erguem o olhar nas aflições. Pedi ao vosso Filho que me indique o que devo fazer. Então, sentou-se numa rocha e, com a cabeça entre as mãos, repetiu: que devo fazer? Que devo fazer? E sente uma voz no seu interior:
uma voz dulcíssima que lhe sussurra ao coração: vai procurar um sacerdote. Liberta-te do fardo que te esmaga e entra sem medo na Igreja Católica. E assim fez. Enfim, a história tem mais pormenores, mas vai ter com o sacerdote e desabafa e fala. Raté volta para casa com a alma livre de angústia e antes de adormecer exclama: Mãe do meu Deus, confio-me completamente nas vossas mãos e dou-vos a minha alma. Digrai-vos apresentá-la ao vosso filho. Então fez o sinal da cruz que acabara de aprender junto com aquele sacerdote, que nunca tinha feito. E fica em paz. Quando Deus chega a paz. E consegue adormecer tranquilamente, como não o fazia já há tanto tempo, não se recordava. Pois Nosso Senhor tem este poder de nos devolver a inocência, de nos devolver a paz, de nos limpar. Ainda na terça-feira víamos como na primeira leitura o Senhor dizia-nos através de Isaías: vinde, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. O Senhor pede-nos conversão nesta Quaresma. O Senhor o que deseja é precisamente isso. Começamos a Quaresma com as palavras de São Paulo, ditas assim, quase como com o coração nas mãos, dizendo: é Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos. Pedi perdão ao Senhor. Reconcilia-te com o Senhor. Ama essa confissão. Aprende a fazê-lo. Às vezes é tão fácil. Depois até já em alguma meditação, no ano passado, até tinha feito essa prova. Se googlares, não voltei a fazê-la, mas se googlares como confessar-me, ou confissão, o que fazer, ou não sei, confissão, vais ver que, curiosamente, pelo menos no meu Google, porque às vezes isto pode ter um histórico diferente, não sei como é que são estes algoritmos, mas aparece logo o site do Opus Dei com uma página que está muito enriquecida, muito bem feita, parece-me a mim, pelo menos com todas as informações, os passos todos para a confissão, exames de consciência e exame para mais novos, para universitários, para mais velhos, para casados, enfim. Estou a falar de cor, mas é assim uma coisa assim já variopinta, que te pode ajudar. E às vezes uma pessoa bloqueia-se porque a confissão, não sei bem dizer o ato de contrição, então levas isso. É tão fácil, está à mão. E é para isto, é para experienciar a felicidade, para encontrares uma paz que só dá a Deus. É tão bom. E que bom é amar essa confissão frequente, habituar-se a confessar-se assim, com alguma frequência, não esperando por pecados graves. Uma confissão que às vezes até se torna pouco a pouco, até se tu te habituas a confessar com um sacerdote que conheces, com o qual estás mais à vontade. Às vezes, naturalmente, depois começa a tornar-se até uma pequena direção espiritual e depois até se vê que se calhar até faz sentido e começas uma direção espiritual porque não só confessas, mas tiras uma dúvida, abres um bocadinho o coração, vês como Nosso Senhor te está a pedir estes sacrifícios de Quaresma, aquelas orações, um esforço maior por melhorares em alguma virtude, pedes um conselho de algum livro para ler, alguma coisa para fazer e sem grande esforço e sem
grandes complicações. De repente estás a ter uma orientação espiritual e a crescer, e entusiasmado precisamente por isso, porque Deus te está a pedir coisas e as coisas se fazem sentido e encaixam as peças do puzzle e apetece-te andar mais depressa e notas que é precisamente o contrário daquilo que se dizia hoje na primeira leitura, não? Daquele que nem sequer percebe quando chega à felicidade, e tu percebes que está a chegar à felicidade e como é que a podes encontrar? E lanças essas mãos, essas raízes para buscar essa água e vês como começas a dar frutos e como as folhas estão verdes e viçosas e bonitas e como podes ajudar os outros. Maria ajuda. Aqui, com este poeta jornalista, vimos como claramente foi uma peça-chave. Às vezes custa um bocadinho. A confissão, normalmente, há sempre um fator de inércia que é preciso vencer. E Nossa Senhora muitas vezes desbloqueia. Às vezes só com a ideia de lhe dar uma alegria. De estarmos melhor. De estarmos mais preparados. Pois, de chegarmos à Páscoa e podermos estar debaixo da cruz com ela, a fazer companhia ao Senhor, como João, o jovem discípulo, que talvez sim, talvez fosse mais inocente, e por isso mais puro, e por isso não largasse Nossa Senhora, e por isso aí estava debaixo da cruz. Teria as suas coisas, porque, como sabemos, ele era um dos filhos do Trovão. Por isso, mas agarrando-se a Nossa Senhora, pois terá perdido perdão muitas vezes pelos seus pecados. Enfim, se o fizeres, de certeza que estarás debaixo da cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.